Glória! Tudo bem, gente? Tem crente nesse lugar? Vou perguntar de novo, hein? Tem crente nesse lugar? Você está pronto para receber mais um pouco da palavra? Curva a sua cabeça, feche seus olhos. Pai, eu te dou graças, eu te louvo por esse tempo que vamos passar aqui em exposição à tua palavra. Muito obrigado pela vida dos meus irmãos. Peço que o teu Espírito possa fluir no nosso meio, trazendo aquilo que nós precisamos. Uma palavra de fé, de graça, de ânimo, para que possamos, sim, completar a nossa carreira, guardar a fé a cada dia e sabendo que a vitória que a cada dia vai vencer o mundo, já está dentro de nós, a nossa fé. Te louvo e te agradeço em nome de Jesus. Amém? Tudo bem mesmo? Vamos receber mais um pouco? Diga assim, Deus é bom. Graças a Deus. Então, gente, falar sobre, dentro de um contexto local de igreja e sobre diversos assuntos que, de fato, diz respeito ao ser humano que Deus criou, sua perfeita imagem e semelhança, nós não poderíamos deixar de sempre estar mencionando a respeito da questão da fé, né? Porque se Deus ele decretou uma forma pela qual aqueles que iriam nascer de novo pudessem viver, e esse meio de vida é por meio da fé. E eu sei que, o pastor ele fez até um spoiler da minha ministração, ele citou algumas coisas de início, o senhor copiou, não foi? Então, na verdade, tratar sobre questões de fé é sim falar sobre aquilo que nós precisamos para a cada dia manter a nossa vida acesa em Deus. Afinal de contas, a gente não vem para um corpo local simplesmente para cumprir um protocolo, uma escala ministerial, fazer aquilo que nos é ordenado a fazer, mas existe algo maior que deve motivar a nossa vida. E estar em um lugar como esse, a gente se aquece, a gente passa a se fortalecer em Deus, e nada melhor do que falar sobre o nosso combustível, que é a palavra e é o estilo de vida por meio de fé, né? E eu vou citar alguns textos aqui, vou fazer uma pregação, eu vou explanar alguns versículos aqui, que vai trazer para a nossa vida um fortalecimento interior. Até porque o homem, quando ele está forte pelo lado de dentro, não importa os embates exteriores, não importa aquilo que ele possa passar de uma forma natural aí fora. Ele sabe que ele está corroborado em alguém, a palavra está no seu coração, está na sua boca, e ele constantemente sabe que ele vai vencer em toda e qualquer situação que se levante. Você está comigo? Você sabe que ser crente não é fácil, mas ao mesmo tempo é privilégio, porque Deus concede essa graça para nós vivermos bem e saber a cada dia qual é a sua vontade, para que a gente possa cumprir satisfatoriamente aquilo que Ele deseja de cada um. E esse estilo de vida por meio de fé, romper em fé, estar envolvido com a vontade de Deus ou aquilo que Deus quer para cada um, irmãos, deve partir de uma ânsia do nosso coração a cada dia. Amém? Eu vou ler um texto para deixar como base, eu vou citar alguns aqui, e, na verdade, isso vai trazer para nós um grande fortalecimento. Amém? Abra a tua Bíblia comigo em Romanos, a carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 1. É um texto muito conhecido. Romanos, capítulo 1, versículo 16. Glória. Deixa eu soltar aqui minha coleira aqui, para mim não me perder no tempo. Amém? Você já abriu lá? Romanos capítulo 1, versículo 16, Paulo diz assim, ó, não me envergonhe do evangelho, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiramente de judeu e também depois o grego. Versículo 17, pois nele se descobre a justiça de Deus, que é de fé em fé, como está escrito, o justo viverá da fé. Você observa que Paulo está fazendo menção a respeito do que Deus deseja para aqueles que estão situados como família, como filho de Deus. Você sabe que as pessoas aí fora, elas têm uma crença, eu vou usar esse termo, elas têm uma crença muitas vezes que não é segundo a palavra de Deus, mas elas creem naquilo que elas têm ou aquilo que elas conseguem observar através dos 5 sentidos. A sua sabedoria natural, aquilo que ela adquiriu, o seu conceito de posse, né? Então, as pessoas, elas buscam uma sustentabilidade, elas têm muitas vezes esse amparo que elas trazem como algo
que podemos ligar com fé, mas na verdade elas estão apoiadas em algo que é natural. É diferente do crente. O crente muitas vezes, o crente na sua maioria, ele precisa entender que existe algo que motiva a nossa vida, porque as coisas de Deus, que Deus deseja manifestar na nossa vida, ela se materializa e ela se manifesta através de posicionamentos nossos por meio de fé. Por isso que a Bíblia diz que sem esta fé é impossível agradar a Deus. É o que está em Hebreus capítulo 11, versículo 6. Por quê? Porque tem que haver essa consciência interna, porque se nós estamos crendo em algo que Deus ele vai fazer na nossa vida, nós estamos manifestando algo por meio de fé que Deus vai realizar através da nossa vida. Existe a forma correta de se posicionar. E talvez as pessoas possam até dizer o seguinte: como é isso na prática? A Bíblia diz que a fé ela vem por ouvir, e o ouvir da palavra, dos oráculos, da revelação, do rema, que é a palavra de Deus. Uma vez que ouvimos isso, haverá uma ação correspondente àquilo que recebemos de informação. Porque a fé, ela se manifesta de duas maneiras. Na verdade, as bênçãos de Deus na nossa vida, ela traz manifestações de duas formas. Primeiro, aquilo que a gente declara, fé no coração, e você confessa, você libera com os seus lábios. Então é fácil você identificar uma pessoa se está vivendo por meio de fé ou não. É por aquilo que ela declara. Se você tem uma conversa com alguém, se você dialoga com alguém a respeito de assuntos, das coisas da vida normais, trabalho, família, educação, sociedade, você percebe que aquilo que sai dos seus lábios vai de fato dizer o lugar que ela está em Deus. Se de fato ela está manifestando a sua vida por meio de fé ou não. Porque se fé se manifesta por aquilo que se declara, incredulidade também é da forma que se declara, é também declarando. Então, a fé, ela se manifesta quando você declara algo da palavra, quando você reivindica algo que é seu por direito, porque costumamos dizer muito, né? Somos o que a Bíblia diz que somos, temos e podemos, tudo isso. Agora, saber disso e o declarar isso constantemente, muitas vezes está fora do nosso conceito de conhecimento. Por isso que a fé ela é ativada muitas vezes quando nós declaramos aquilo que ela diz a nosso respeito. E a segunda forma é aquilo que nós ouvimos da palavra e nós estamos correspondendo com ações. Porque Tiago, certa vez, ele diz que a fé sem esta tal obra, ela se torna morta. Não que vamos fazer algo na parte de obras para alcançar um êxito, mas a fé que já está em nós ativa o senso de nós estarmos fazendo algo, já somos abençoados, mas a ação correspondente àquilo que cremos traz em manifestação aquilo que nós desejamos. Por isso que nós temos que entender que é trazendo à existência aquilo que ainda não se manifestou. Hebreus capítulo 1, versículo 3 diz, ali Deus falando como Ele sustenta as coisas pelas quais Ele criou por meio da sua palavra. Ele sustenta todas as coisas pela palavra do seu poder. Então, Deus, Ele trouxe à existência tudo que ainda não existia por meio daquilo que Ele declarou. Na nossa vida não é diferente. Iremos trazer essas manifestações, declarando as coisas a nosso respeito da palavra e, posteriormente, uma ação correspondente para que isso se torne real na nossa vida. Então, o estilo de vida por meio de fé é a vontade de Deus para a nossa vida. E muitas vezes, como foi falado de início, de introdução, que os embates da vida externa, ela muitas vezes ofusca até mesmo os que estão em uma posição de linha de frente. Alô? Sim, irmãos, nós somos os alvos. Nós estamos em um lugar onde o Deus desse século é o diabo, e por mais que ele seja o Deus desse século, Satanás, nós recebemos uma autoridade para vencer tudo aquilo que esse mundo oferece contra a vida dos filhos de Deus. Porque que graça teria não termos as ferramentas necessárias que Deus disponibilizou para nós, para vencermos esse mundo. E a fé que já foi depositada dentro do meu coração e do teu coração é o suficiente para vencermos o mundo. Por isso que Paulo, certa vez, ele disse que aquilo que ele recebeu, ele precisou guardar para que ninguém pudesse tomar aquilo que ele recebeu da parte de Deus. Claro,
penhor do Espírito, a sua vida em consagração a Deus, o relacionamento, os oráculos de Deus no seu coração, ele chegou certa vez a dizer que ele não tinha como precioso a sua vida, ou como preciosa a sua vida, contanto que o evangelho pudesse ser pregado. O que significa isso? Que as pessoas pudessem conhecer, trocando por miúdo, o que eu conheci em Deus, o que Cristo fez por mim na cruz, o poder que está na minha vida disponível para mim trazer aquilo que eu tanto preciso em manifestação. Então Paulo, ele sempre tinha como estímulo, estimular pessoas a viver como ele vivia, a praticar a fé que ele tinha como prática de vida, porque a fé muda toda e qualquer situação. Eu vou repetir isso. A fé muda toda e qualquer situação. Se nós não estamos mudando situações que têm vindo contra nós, duas coisas precisamos observar: se estamos declarando como convém e se estamos agindo em conformidade com aquilo que cremos. E olha só que coisa interessante. Existem 4 referências na palavra que diz que a vontade de Deus para aqueles que são nascidos de Deus, no contexto de viver pela fé, é a vontade do Senhor para cada um. Agora, é interessante você observar que existem 4 pontos importantes que a fé, ela é essencial nessas manifestações. Não sei se você lembra de Efésios capítulo 2, versículo 8, da importância da fé para a salvação. A salvação é algo tão importante para a raça humana aí fora entender, que Paulo vai dizer o seguinte, que essa fé, ela é um dom de Deus em manifestação aos que são injustos, para receber no seu coração o novo nascimento, a vida por meio da fé. Então a fé, ela tem como objetivo salvar aquilo que se havia perdido. Então, o outro ponto é a fé, em Romanos capítulo 1, versículo 17, que nós lemos, que é o estilo de vida, é viver por meio dessa fé. O terceiro ponto, ele fala que a fé em nós, ela é a fé do tipo de Deus preparada da parte do Senhor, que vem para nós vencermos o mundo. E o quarto ponto, essa fé é a única fé que agrada ao nosso Pai. Porque sem fé é impossível agradar a Deus. O texto que eu citei, porque é necessário que a gente precise acreditar que Deus primeiramente existe e posteriormente a isso, crer que Ele se torna galardoador daqueles que o buscam. Preste atenção nessa palavra, daqueles que o buscam. Veja que Deus, ele quer trazer benefícios tanto na área de saúde, área de finanças, área emocional, área espiritual. Você pode colocar o ser humano como um ser completo. Quando a gente entende que Deus, quando a gente se aproxima dele, ele não só traz aquilo que nós precisamos, mas ele se torna um presenteador daqueles que o buscam. Ele fala buscar em um imperativo presente, é buscar no seu processo de vida contínuo em Deus. Deixa eu fazer uma pergunta para você. Você está satisfeito com o que Deus te deu até o dia de hoje? Talvez alguém pode dizer assim: estou muito satisfeito, porque eu já sou salvo em Cristo e sei o meu destino, o meu destino final, é a eternidade. Mas, quem for um pouco mais ousado, vai chegar a dizer o seguinte, como eu, está faltando muita coisa para mim ainda. Que Deus quer manifestar através da minha vida de fé, perseverança, declaração da palavra e crendo e fazendo as boas ações. Tem muita coisa que falta. Talvez muitas pessoas vão chegar na mesma conclusão que eu estou chegando. Está faltando muita coisa para a gente poder não ter uma satisfação. Porque, irmãos, o Cristo em nós é o suficiente por causa da esperança da glória que já faz parte da nossa vida. Agora, aquilo que Ele diz que nós precisamos se aproximar dEle, para que Ele possa nos conceder presentes, é nessa vida. Eu não falo de coisas da eternidade. Vamos trazer o contexto para aquilo que Ele quer fazer nessa vida. Por isso que Ele diz: agrada-te, pois, do Senhor, para que esse Senhor satisfaça os desejos do teu coração. O que está faltando? A fé dentro de você pode liberar isso. O que você está precisando?
a fé dentro de você pode trazer à existência isso. O que é que está muitas vezes te afligindo? A fé em você, em declaração à realidade que você é em Deus, pode mudar todo esse cenário. Deu para entender? Eis a razão porque Deus falou assim, pronto, o justo vai ter que viver por meio de fé. Porque muitas vezes não vai depender da força do nosso próprio braço. Muitas coisas a gente faz porque a nós é dada uma responsabilidade. Mas Lucas capítulo 1, versículo 37 diz que para Deus não há nada impossível. O que significa isso? Significa que tem coisas que só Deus vai realizar. Só Deus vai abrir portas. Só Deus vai operar milagres. Por isso, a fé é o suficiente para trazer isso para a nossa vida em manifestações. Então veja, fé para a salvação, fé para viver, fé para vencer o mundo e fé para agradar a Deus. E é interessante, não é nenhuma coincidência. Existem 4 referências que nos inquirem a vivermos por meio de fé. E até o povo do Antigo Testamento não ficaram isentos disso. Não sei se você lembra, Gênesis capítulo 22, Deus chama a responsabilidade de Abraão e fala assim, vai ser em ti, vai ser benditas todas as famílias, ou povos da terra. Interessante você observar que até mesmo o homem chamado pai da fé, Abraão, ele precisou ter ações correspondentes com a palavra que ele recebeu. E você percebe que muitas vezes ele se esfriou na fé, ele estava muitas vezes em inconstâncias, a ponto de Deus falar sempre para ele, sai da tenda, olha para a areia, olha para as estrelas, sai da tenda, olha para a areia, olha para as estrelas, assim vai ser a tua descendência. Deus sempre estava fortalecendo Abraão, mas veja, Abraão precisou muitas vezes sair de uma inércia para que ele pudesse se fortalecer em Deus. E um corpo local, uma igreja local, uma comunidade, tem por objetivo a exaltação a Deus quando se reúne, agradecer por tudo aquilo que Ele fez, mas também de se fortalecer e se corroborar na palavra. E não só, mas na nossa casa, lendo boas literaturas, lendo a palavra que vai nos mover e vai nos trazer em um constante movimento para que a fé aconteça e manifeste na nossa vida. Amém, queridos? Então veja algo interessante, 4 referências, o profeta Abacuque no capítulo 2, versículo 4, ele vai falar sobre a questão de viver por meio de fé. E você percebe que Deus, ele sempre chamou a atenção daquele povo, mesmo em uma dispensação muito mais inferior do que a nossa que vivemos hoje, mas Deus sempre quis um relacionamento com o seu povo por meio de fé. Não sei se você lembra na transição, aonde o povo saiu cativo do Egito, rumo a Canaã. Canaã era um lugar, era um lugar específico, onde eles iriam viver, produzir e ser abastados por Deus naquele contexto. Então, nessa transição, você percebe que Deus ele tinha sempre as manifestações visíveis àquele povo. Mas veja, existe algo que no que diz respeito à alimentação que eles precisavam comer a cada dia, Deus deu uma recomendação, não ajunte para o outro dia. A coluna de fogo é para proteger do frio exaustivo, que é o deserto lá à noite. E a coluna de nuvem de dia é para proteger do calor escaldante do deserto. Mas existia uma forma que Deus falava assim, agora isso aqui vocês não vão ver nada de manifestação. Vocês vão ver eu mandando a comida, o maná, mas não ajuntem, porque no outro dia virá a providência e a provisão da minha parte. Mas o que aconteceu com o povo? O povo ajuntou. Por quê? Porque muitas vezes a pessoa é muito apegado com aquilo que já recebeu da parte de Deus e não se abre para o novo. Deus quer conceder coisas novas para você. Se você entende que você recebeu uma abundância de graça, dom de justiça para reinar em vida, é sinal que existe algo novo. Aquilo que você recebeu foi para um tempo, mas existe uma outra ação da parte de Deus para esse tempo específico. Ele quer te conceder coisas novas. Precisamos se abrir para o novo. Precisamos entender que Deus, Ele é aquele que fez ontem, faz hoje e sempre fará. Mas a nossa expectativa tem que estar a cada dia nele. Aleluia.
Abacuque 2,4 fala sobre viver por fé. Gálatas capítulo 3, versículo 11, Paulo vai falar, viva por meio de fé. Por quê? Porque a vida em Deus, se existe um estilo próprio a se viver, e esse estilo próprio a se viver por meio de fé, traz consigo os benefícios que tanto precisamos, então nós precisamos se fortalecer naquele que já colocou a fé dentro de nós, se fortalecer em Deus. Talvez se eu fizer 2 perguntas para você, você vai me responder. Se eu fizer 3, você me responde. Se eu fizer 4, você me responde. Se eu fizer 5, você me responde. Se eu fizer a 6ª, 7ª e 8ª, você pode começar a ficar pensativo. E se eu fizer 10, 12, 13, 14, coisas que Deus quer fazer a seu respeito, que Ele já fez por você, mas porém isso ainda não se manifestou. Aí você vai dizer assim, é verdade, isso aqui eu não sabia. Porque você sabe que você é mais que vencedor, por aquele que te amou. Você sabe que você não tem destino mais às profundezas mais baixas da terra. Você tem destino o céu, o paraíso e o arrebatamento. Você sabe que a cura divina pertence a você. Você sabe que a herança que vem dos santos faz parte da nossa vida. Você sabe que aqueles que têm a vida em Deus, existe uma proteção específica, existe guarda-costas específicas, só que os guarda-costas são anjos celestiais, porque protegem aqueles que vão herdar a salvação. A minha vida e a tua vida. Então você conhece alguns pontos que eu citei aqui. Agora, aquilo que muitas vezes nos falta, que muitas vezes a gente denomina como algo tão difícil, tão longo, isso é só para alguns, isso é só para os eleitos, os escolhidos, a gente muitas vezes limita Deus por aquilo que a gente acha que é impossível para nós. Não, nunca vou chegar. Não, você está maluco. Não. Isso é uma manifestação de incredulidade, muitas vezes com um ranço de humildade. Você precisa entender que o que te falta, Deus ele pode conceder a você não tudo o que você quer. Pega isso. Deus pode conceder a você nem tudo o que você quer e deseja. Mas Deus ele concede a você aquilo que está ligado à sua necessidade, que é o suficiente para te satisfazer. Você entendeu? Você pode não ter tudo o que você quer, mas aquilo que você tanto deseja, baseado nesse tudo, Deus pode conceder partes disso, mas essas partes é o suficiente para te satisfazer. Porque a completude de tudo está na eternidade. Mas escute isso. Tudo aquilo a nosso respeito, que muitas vezes aflige a nossa vida, daquilo que já foi declarado a nosso respeito, você precisa usar a fé para ativar isso. Falando e agindo em conformidade àquilo que você crê. Eu gostei da palavra de domingo. Algumas causas impossíveis na área de finanças. Eu não vim aqui, mas eu estava aqui quebrantado e recebendo. Por quê? Porque a gente precisa acreditar que Deus, Ele quer sim satisfazer os desejos do nosso coração. Daquilo que nos é lícito receber da parte do Senhor, Ele quer realizar. Ele quer fazer por nós, para que a nossa alegria seja completa. Então, irmãos, eu acredito que, da mesma forma que Cristo falou, que quando Ele voltasse à terra, é uma pergunta, né, que Ele faz, porventura quando o Filho do Homem voltar à terra, será que Ele encontrará fé? Bem colocado. Amor de muitos se esfriando. Não é amor de ímpio, não é amor de pessoas que já estão aí fora, não é amor de pessoas que não conhecem Deus, é amor. Paulo destina a carta para a igreja. Amor de muito se esfriar é justamente não aquecer aquilo que precisa ser aquecido, a nossa fé em Deus. Só quem tem algo para se esfriar é de fato aquele que já recebeu. O penhor do Espírito, o amor de Deus foi derramado no meu e no seu coração. Então é possível isso não ficar aquecido como convém. É possível.
E uma das responsabilidades que temos que ter como filhos de Deus é manter aceso essa chama, é fortalecer essa chama. Certa vez Jesus Cristo falou assim, ó, vocês não têm fé, vocês não têm porque vocês não tiveram a capacidade de repreender a fúria do vento e a força do mar, trocando por miúdos, porque a frieza muitas vezes e um coração muitas vezes endurecido priva a gente de provar as grandezas do Senhor. Nós vamos ter que se fortalecer em Deus, se fortalecer na palavra, para que a fé possa ser ativada. Amém? Então veja, Mateus capítulo 21, versículo 18, vai falar sobre uma situação importante, vai falar sobre aquela passagem da figueira, aonde os discípulos expressam admiração por aquilo que aconteceu. Jesus Cristo, ele disse que ele viu uma figueira e ele foi ver se nela havia frutos ou figo. Diz que quando ele chegou lá só tinha folhas. E diz que Jesus Cristo amaldiçoou a figueira e disse, nunca mais ninguém coma fruto de ti. No dia seguinte, os discípulos passaram pelo lugar onde aconteceu a situação. Eles ficaram admirados porque a figueira tinha secado das raízes até a ponta lá em cima. Ok? E os discípulos ficaram espantados com aquilo. E Jesus Cristo, ao observar isso, falou assim, não, é simples. Se vocês tiverem fé do tamanho de um grão de mostarda e disserem ao monte, erga-te, lança-te no mar, não duvidar no seu coração, mas crer naquilo que se diz, assim será com ele. Então, Jesus Cristo nos dá uma lição de fé em manifestação por meio de fala. Irmãos, Cristo falou com o mar, falou com o vento, falou com demônios, até com um pedaço de pau ele falou, e tudo teve que obedecer. Por isso, o que é que aflige a nossa vida? Isso é o que precisamos declarar por meio de fé, para que essas coisas saiam da nossa vida. Vai ter que arriar, como diz lá na minha terra, vai ter que sair. Então, eles expressam admiração por algo que era simples da parte do Senhor. Por quê? Porque o poder da palavra está dentro de mim e de você. Por isso que o sábio Salomão diz que, olha, que a palavra, ela dita no seu tempo certo, serão como maçãs de ouro em salvas de prata. Por quê? Porque ele dava a entender do poder da palavra dita no tempo certo. Esse é o tempo de você abrir o seu coração e começar a declarar, é meu, eu tomo posse, é meu por direito, Cristo conquistou na cruz, eu não abro mão, a saúde é minha, a salvação é dessas pessoas que eu tenho orado e intercedido. Irmãos, precisamos se posicionar como convém, porque seremos conhecidos por causa de ações que o mundo muitas vezes ridiculariza. Esse povo é doido, rapaz, esse povo é louco, maluco, doido. As pessoas querem ver essas ações diferenciadas na vida de pessoas que são diferentes. E somos nós. Aleluia. Você está comigo? Isso me faz lembrar de algo interessante. Aonde é uma situação semelhante aonde Cristo, em Lucas capítulo 8, versículo 22, ele entra em um barco e diz, vamos ter que passar para o outro lado. E os discípulos vão, e diz que era o lago de Genezaré, né? Alguns falam mar, mas era um lago específico que, dependendo das situações climáticas do tempo, via-se ventos, fúria de ondas, e acontecia em tempos específicos. E aconteceu justamente quando Cristo estava no barco com os discípulos, mas ele tinha dado uma palavra antes, passamos para outra banda. Eu estou em um ponto X, eu quero chegar até um ponto Y. Passamos para outra banda. Essa foi a recomendação de Cristo para os discípulos. Me empresta o barco, vamos passar, bora. Diz que no meio aconteceu do vento, tempestade. E Cristo, os discípulos ficaram atemorizados a ponto de falar, Senhor, não te dá que pereçamos. Observe a fala. Não te dá que pereçamos. Aí Cristo dá uma nota. A fé é justamente para momentos mais difíceis. Hoje eu estava conversando com o Ilma, foi até o contrário que eu disse. Porque ter fé quando tudo vai bem, pastor, é muito fácil. Ter fé quando tudo está bem, é muito fácil. Família alinhada, filhos com saúde, tudo progredindo financeiramente, tudo indo bem. Você
ter fé para isso é fácil. Sabe por quê? Porque não precisa de fé para aquilo que está bem. É uma artimanha de Satanás isso. Não precisa de usar a fé para aquilo que está bem e nos favorecendo. Agora, a fé, ela é necessária ser usada quando as coisas dessa vida tentam ofuscar aquilo que está na nossa vida, o brilho que está em nós. Aí eles disseram, não te dá que pereçamos? Aí Jesus Cristo, vocês não têm fé. Vento, cala, mar, aquieta. Aí os discípulos expressam também a admiração. Quem é esse? Que até o mar e o vento lhe obedecem. Sim, querido. Quem é essas adversidades que têm se levantado? Quem é essas enfermidades que têm surgido? Quem é esse Satanás? Quem é esses opositores? Quem é? Perto de quem você é. Quem é? Davi olha para Golias e diz, quem é esse incircunciso? Incircunciso ou incircuncisão era quem não tinha aliança com o Deus de Abraão, Isaac e Jacó. Quem é esse cara para afrontar o exército do Deus vivo? Veja quem você é, entenda a sua posição, o que você alcançou, o que você tem, e diga para todos os problemas, quem é? Porque a autoridade foi dada à igreja. E se aqui tem igreja, porque eu sei que tem, igreja, nascidos em Cristo, você tem autoridade para resolver toda e qualquer situação. Aleluia. É bem plausível falar sobre isso. Porque Jesus Cristo, quando disse para Pedro, no reconhecimento que ele tinha dito para ele, tu és Petros, um pequeno fragmento de rocha. Agora, sobre esta pedra, ele aponta para ele. Esta pedra, edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Deixa eu falar algo para você. Cristo está sentado à destra de Deus intercedendo por nós. A função do Espírito Santo em mim e em você é justamente aquilo que Cristo começou a fazer no seu processo de vida e 3 anos e meio de ministério. Então, as obras que eu e você vamos realizar hoje são muito maiores do que Cristo realizou. Não sou eu que estou dizendo, gostaria que fosse, mas Ele disse isso, o próprio Senhor. As obras que vocês vão fazer serão muito maiores daquelas que eu faço. Por isso, entenda quem você é, a autoridade que você tem, porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Ei, aqueles que são chamados segundo a justiça de Deus. Então você recebeu um dom chamado dom de justiça. Então quando você levanta a sua cabeça e diz assim, esse problema vou sair, esse vou resolver, isso aqui sai da frente, aquilo ali é meu, isso aqui eu tomo posse, isso aqui é meu por direito. Quando você se posiciona dessa forma, com palavras e com ações, se prepare, tudo vai chegar para a tua vida. Aquilo que você quer vai chegar para a tua vida. Porque Deus quer conceder. Eu parto para os finalmente. Gosto muito, minha mulher também gosta muito, a mulher do fluxo de sangue. Mateus capítulo 9, versículo 18. Você lembra da história? Deixa eu parafrasear para você. Diz que essa mulher pensou consigo e disse, se eu ao menos tocar na orla. É interessante você falar o texto falar de orla, porque ela tinha consciência dos conceitos judaicos. E ela sabia que orla, no manto de Cristo, existia uma borda de linho trançado que representava uma aliança. Porque se você for perceber em Israel, todo judeu, alguns judeus em específico, eles usam aquelas orlas sacerdotais, né, aquelas indumentárias todas, né, que é o processo que eles usam lá. Você percebe que tem uma orla representando uma aliança. E essa mulher disse o seguinte, esse cara era o prometido, vou parafrasear, não está isso no texto, mas ela disse que ele iria tocar na orla das suas vestes, lembra disso? Esse cara tem aliança com Deus,
Esse cara cura. Esse cara tem curado muita gente. Esse cara tem feito milagres. É muita gente seguindo ele. Ele é o popstar do momento. Se eu, ao menos, tocar na orla, isto é, na aliança que ele tem com o Deus que ele serve, eu serei curada. E diz que a mulher, no meio do povo, debilitada, fluxo de sangue, e vai, e toca na orla. Cristo para tudo. Alguém me tocou. Alguém, mestre, todo mundo está te apertando. Quem disse quem é que te tocou? Não, o toque foi no lugar. Escute, o toque foi um toque diferente, porque saiu poder e virtude. Isto é, ela tocou em um lugar que despertou a atenção de Jesus. Tocou na orla. Ele para tudo. Acontece um milagre na vida da mulher. E depois de algum tempo, a Bíblia não é específica, diz que ela se apresenta a ele. Totalmente curada. Sabe qual é o toque hoje? Não é um toque físico, como o daquela mulher. Sabe qual é o toque hoje nosso para que essas coisas aconteçam? É o toque da fé. Não importa o que estão dizendo, o que está falando, qual é o diagnóstico, qual é a sentença. Mas eu sei quem está constantemente em mim. E o toque que eu preciso é só ativar a fé. Aleluia. Glória a Deus. Não deixe que situações externas ofusquem o brilho e a glória que está dentro de você. Não deixe. Não deixe. Aleluia. Pode estar difícil, mas quem está com você é o suficiente para você começar a alcançar êxito em muitas coisas. Aleluia. Ação, fé. E eu concluo com isso. Fé, palavra e ação. Tiago 2,14. Diz que é preciso ter a fé e as obras consecutivas. E Tiago faz uma comparação em um diálogo com alguém, onde ele diz, olha, me mostre a tua fé sem as tuas obras, que eu vou te mostrar as minhas obras pela minha fé, ou com a minha fé. E eu vou concluir com esse texto. Paulo diz aos Colossenses no capítulo, eu acho que é 3, versículo 20, que nós ressuscitamos com Cristo e devemos buscar as coisas que são do alto, onde Cristo está sentado à destra de Deus. É olhar para cima, saber que o seu socorro vem do alto. Tire um pouco os olhos das coisas horizontais. Desloque o seu olhar. Isso aqui vale para algumas pessoas. Desloque o seu olhar. Foi o que alguns cristãos da Macedônia fizeram para os mais pobres da Judeia. Deslocaram o seu olhar para pessoas que estavam em mais aperto e dificuldade. Ei, desloque o seu olhar. Olhe para o alto. Por isso que o salmista do Salmo 121, esgotadíssimo das coisas naturais, ele diz, eleva os meus olhos para os montes. Elevar olhos é algo mais alto. De onde me virá o socorro? Meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Este não deixará vacilar o teu pé. Este não dormita, o guarda de Israel não dormita, não te deixará com que o sol te moleste de dia e nem a lua de noite. Este guarda a tua vida, este guarda a tua entrada, a tua saída, desde agora e para sempre. Ei, olhe para o alto.
Desloque o seu olhar. Muita coisa boa vai começar a acontecer na sua vida por você tirar o foco de coisas naturais e reconhecer a grandeza de Deus, que Ele é aquele que trabalha por você, opera em nós tanto o querer quanto o efetuar. Olhe para as coisas do alto. Amém. Aleluia. Curva a sua cabeça e feche seus olhos. Aleluia. Aleluia. A Bíblia diz: crede em Deus e crede também em seus profetas. Eu vou liberar uma palavra aqui para você. Isso vale primeiramente para mim. Aleluia. 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 Vai acontecer grandes coisas por esses dias. Vai acontecer coisas sobrenaturais acontecendo na sua vida por causa desses dois posicionamentos: declaração e ação. Declaração e ação. Esse ano não passa sem que Deus manifeste coisas grandes na sua vida. Sim, para você são coisas grandes. Para alguns são coisas pequenas. Mas para você específico, Deus vai conceder aquilo que você tanto tem buscado. Fique com essa palavra. Creia. Desloque o seu olhar. Creia quem está em você. A autoridade que você tem. O poder que opera através da sua vida. Creia e se prepare. Esse ano não vira sem que a glória de Deus se manifeste na sua vida. Receba essa palavra em nome de Jesus. Amém? Você crê nisso, irmãos? Não é pelo muito falar, mas é pelo poder de Deus. Eu acredito que essa porção do Senhor nos fortalece, nos encoraja, nos motiva a continuarmos sempre perseverantes no Senhor. Cada um de nós aqui temos uma obra para realizar. Cada um de nós aqui temos funções e responsabilidades para com o nosso Pai. Vamos continuar firmes e inabaláveis no Senhor. Sabe por quê? A recompensa maior está na eternidade. A recompensa maior está na eternidade. A Bíblia diz: seja fiel até a morte. Receberão a coroa da vida. Amém? Pastor, obrigado pelo carinho, obrigado, gente, pela atenção.